Olá! Nessa nossa aula da quinta unidade, nós vamos falar de arte e educação, nós vamos falar sobre a avaliação das aulas de arte. Nós já estamos conversando a respeito disso desde a nossa última aula e hoje nós vamos trabalhar com as funções da avaliação escolar, nós já vimos, que é a diagnóstica, a formativa e a classificatória, e compreender o processo de avaliação no ensino de arte. Então hoje nós vamos falar bem em cima de quais são os critérios e o que eu preciso avaliar em relação ao ensino de arte. A avaliação escolar é necessária porque ela vai orientar, ela vai regular e ela vai controlar o processo de ensino-aprendizagem. E a arte, como qualquer outra disciplina, ela precisa ser também orientada, regulada e controlada. Eu tenho que ter quais são os meus objetivos, eu preciso ter quais são os meus conteúdos e eu preciso pensar nas formas de como eu vou avaliar tudo isso. Então, quando a gente fala a respeito da avaliação de artes visuais, eu preciso considerar que o meu aluno, ao final de todo um período, ele precise criar formas artísticas demonstrando algum tipo de capacidade ou habilidade. Ele precisa estabelecer relações com o trabalho de arte produzido por si e por outras pessoas, sem discriminações estéticas, artísticas, étnicas e de gênero. Ele precisa identificar alguns elementos da linguagem visual que se encontram em múltiplas realidades. Ele precisa reconhecer e apreciar vários trabalhos e objetos de arte por meio das próprias emoções, reflexões e conhecimentos, e ele precisa valorizar as fontes de documentação, preservação e acervo da produção artística. Então, quando eu penso em artes visuais, a avaliação dessa parte da arte, o currículo oficial vai me colocar isso, que o meu aluno, no final do ensino fundamental, ele precisará dar conta de ter desenvolvido todas essas competências. Já na avaliação de dança, o que esse currículo oficial vai me falar? Que o meu aluno precisa compreender a estrutura e o funcionamento do corpo e os elementos que compõem o seu movimento, interessar-se pela dança como atividade coletiva, e compreender e apreciar as diversas danças como manifestações culturais. Ele vai falar também que para avaliar o meu aluno em música, esse currículo oficial ele coloca que o meu aluno precisa interpretar, improvisar e compor, demonstrando alguma capacidade ou habilidade. Precisa reconhecer e apreciar os seus trabalhos musicais, de colegas e de músicos, por meio das próprias reflexões, emoções e conhecimentos, sem preconceitos estéticos, artísticos, étnicos e de gênero. Precisa compreender a música como produto cultural histórico em evolução, sua articulação com as histórias do mundo e as funções, valores e finalidades que foram atribuídas a ela por diferentes povos e épocas. Precisa reconhecer e valorizar o desenvolvimento pessoal em música, nas diversas atividades de produção e apreciação, assim como na elaboração de conhecimentos sobre música como produto cultural e histórico. E quando eu vou falar para o meu aluno, quando eu vou fazer a avaliação do meu aluno sobre o teatro, o meu aluno ele precisa compreender e estar habilitado para se expressar na linguagem dramática, compreender o teatro como ação coletiva e compreender e apreciar as diversas formas de teatro produzidas nas culturas. Como vocês podem bem ver, quando eu falo a avaliação em artes visuais, quando eu falo a avaliação em música, em dança, em artes cênicas, eu preciso pensar em todas as experiências que serão necessárias para que, ao final de um período, o meu aluno possa ter desenvolvido todas essas competências. E é justamente isso que você, como professor de arte, tem que estar atento. É claro que você não vai conseguir desenvolver tudo isso no seu aluno em um ano, mas geralmente nós trabalhamos a arte na educação infantil, sem o foco específico de estar trabalhando como o currículo oficial nos fala a respeito do ensino fundamental. Mas
Na educação infantil, o meu aluno precisa, sim, desenvolver todas as formas de linguagens. O meu aluno precisa expressar-se na dança, nas artes cênicas, na música e também nas artes visuais. Mas, no ensino fundamental, essa organização que o currículo nos proporciona, ele também eles nos cobram. Porque a partir do momento que eu tenho um currículo oficial e que eu preciso avaliar o meu aluno nesses eixos todos, eu preciso também proporcionar experiências a respeito de tudo isso. Então, ao final dessa unidade, é isso que a gente precisa estar atento. Que você, como professor de arte, tem que primeiro se formar. Repito aqui na nossa última aula, ninguém dá aquilo que não tem. Por isso é preciso investir na sua formação, com as suas experiências artísticas. Se você nunca pintou um quadro, pinte. Se você nunca tocou um violão ou um piano, ou qualquer outro instrumento, faça um chocalho, comece a brincar com os ritmos. Se você não dança, se solte na frente do espelho. Só você, para que você comece a perceber o seu corpo no espaço e possa trabalhar com seus alunos. Que você possa experimentar, brincar das questões teatrais junto com seus alunos, para que você possa possibilitar a ele experiências singulares que vão marcar toda a vida do seu aluno e, principalmente, estar potencializando a formação integral do seu aluno. E isso depende de você. Você que forma-se como professor de arte e educação. E é isso nessa conclusão da nossa aula, ok? Faça uma leitura atenta e eu espero que você tenha gostado dessa nossa disciplina de arte e educação.